palestras e segue até amanhã do sábado. Hoje teremos mais 2 palestras, amanhã outras 2 e no sábado, no período da manhã, como é sábado letivo, teremos a finalização. Hoje, a primeira palestra vai abordar o tema Home Office, muito além da pandemia, com o palestrante Hugo Salustiano Zabini, que é formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC e atua como desenvolvedor back-end. Então, desde já agradecendo o palestrante pela disponibilidade e, mais uma vez também, parabenizando a coordenação do curso de Informática para a Internet, Manutenção e Suporte Informática e toda a equipe de professores pela realização dessa semana, porque com certeza, né, é algo trazer uma atividade diferenciada, né? São aí, acredito que vão dar um total de mais ou menos 8 palestras. Então, com certeza, né, já cria um clima diferente entre os alunos, uma expectativa grande a hora que dá 7 horas da noite, porque sabe que vai ter algo diferente aqui no Teams, preparado, né, com muito carinho para todos os alunos. Então, que todos aproveitem a noite de hoje. Passo a palavra agora ao Hugo, nosso palestrante. Beleza. Boa noite aí, galera. Boa noite a todos os professores aí presentes. Obrigado aí pela oportunidade de a gente passar um pouco de conhecimento aqui e aprender também. Deixa eu compartilhar aqui. Tá tudo certo aí? Estão conseguindo enxergar minha tela? Beleza. Agora sim, Hugo. Beleza. Certo. O objetivo aqui é fazer uma breve explanação sobre o que eu tenho para mim de home office, né? Porque eu trabalho há um tempo já. Ou seja, a pandemia meio que alterou o modo como a gente está vivendo aí, mas não necessariamente mudou o ritmo de trabalho de todo mundo, certo? Inclusive, por incrível que pareça, eu comecei a dar aula na ETEC, eu dei uma aula presencial. Muito curioso isso. Então, vamos lá. Você nasceu para trabalhar home office mesmo, né, Hugo? Exatamente. Então, só para deixar... Você ainda deu menos que eu, hein? Eu tenho uma semana. Vale ressaltar, né, Hugo? Eu trabalhei com o Hugo no presencial, mas também foi pouco tempo, né, Hugo, que a gente ficou presencial lá. Sim, foi menos de um ano, né? Foi pouquíssimo tempo. Só para deixar claro, pessoal que quiser fazer uma interjeição aí, fazer alguma consideração sobre algum ponto, pode ficar à vontade aí e abrir o microfone e falar, beleza? Então, vamos lá. Como ela já me apresentou, só sendo um pouco mais... Falando um pouco mais, eu fiz o técnico em informática na ETEC de Cafelândia, me formei na FATEC em 2018 e atuo como back-end, mais especificamente também trabalho com integração de sistemas, integração de dados, busca de dados de algumas fontes diferentes, não convencionais e tudo mais. E além também, esse ano eu passei a atuar como professor nas 2 ETECs aí de Cafelândia e de Linz, certo? E como eu já abordei, né, fiz um preâmbulo aí, a pandemia ela mudou a dinâmica completa da sociedade, né? Então, com a evolução da tecnologia, a gente já vislumbrava que com o tempo isso ia acontecer, mas a gente não imaginava que seria tão rápido assim, certo? Se a gente parar para olhar ao longo do tempo, fazendo uma breve análise aí das buscas realizadas no Google, essa pandemia, ela fez com que as buscas chegassem a 100%, né? Esse termo atingisse uma quantidade exorbitante de buscas no Google, né? O que mostra como isso foi, digamos que,
foi um tema predominante aí nos nossos últimos meses aí, certo? Só para trazer um pouco disso em números, né? Eu tentei fazer, tentei pegar algumas informações até mesmo de antes, né, desse cenário todo, e num cenário aproximadamente num universo de aproximadamente 60 milhões de pessoas, né, em uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2012, em que ele perguntava às pessoas os locais de trabalho, né, o home office ficou em torno de 6,2%, né, que aproximadamente dá um número de 3 milhões e alguma coisinha, e 200, se eu não me engano. Já uma pesquisa mais recente fez esse número praticamente dobrar, né? Foi aproximadamente 8 milhões de pessoas, né? Um pouco mais ou menos. Uma pesquisa realizada pela Agência Brasil. Se não me engano, foi em julho. Novamente, falando um pouco sobre da percepção de pequenas e médias empresas, né, dentro desse universo pesquisado. Aqui, novamente, só para ressaltar, os números do universo de pessoas é aproximadamente parecido, né? Aqui foi mais ou menos 67, 65 milhões de pessoas, então é um cenário equivalente dessa de 2018, né? Para a gente analisar a equiparação dos universos aí. Da perspectiva das empresas que participaram dessa mesma pesquisa, para medir qual foi a percepção dessas empresas sobre essa mudança abrupta, né? Porque muitas empresas, elas talvez tinham algum modelo de home office, mas não tinham um modelo de home office completo, né? E dentre esse universo de 139 empresas consultadas, né, nessa pesquisa, 46% adotaram um home office, 33% dessas empresas adotaram pelo menos um modelo parcial de home office, e a experiência dessas empresas, pelo menos 50% delas, disseram que superou as expectativas. E outros 44% teve a percepção de que isso ocorreu, de que tudo ocorreu dentro do esperado. Isso são números extremamente positivos, visto que, como eu já disse, as empresas, elas foram obrigadas a esse cenário, né? Muitas, se talvez tinham perspectiva de que os funcionários algum dia pudesse implementar esse modelo de trabalho, eles tiveram que fazer isso de uma hora para outra, certo? E como que fica isso após a pandemia, né? Ainda dentro dessas empresas, 36% não pretende manter o trabalho à distância, né? Outros 64% quer continuar com pelo menos 25% dos quadros ainda em home office, e os outros 29% quer manter de 50% a todos os funcionários nesse modelo de trabalho. Isso mostra que isso foi um pontapé, digamos que excelente para as empresas que já estavam pensando nesse cenário, né? Viu que dependendo da estrutura que ela tinha, ela já consegue se adequar a 100%. É óbvio, 100% das maneiras de trabalho não se consegue implementar 100% o modelo home office, certo? Mas, principalmente na nossa área de atuação, de TI, principalmente, que é o foco do curso aqui, aí da ETEC de Lins, creio que é possível ser implementado esse modelo de trabalho. Eu vou exemplificar com mais para frente eu vou dar um exemplo da empresa que eu trabalho, né? Como a gente lida com isso, como a gente adotou isso, certo? Alguém falou alguma coisa aí?
Ninguém? Beleza. Certo. O home office, ele se tornou possível porque a tecnologia, ela evoluiu exorbitantemente, né? Ela evoluiu de diversas ferramentas que a gente precisava ter para realizar algumas tarefas, algumas ações, alguns trabalhos, como livros, como um fax para enviar documentos, ou telefones, o computador também não tinha tantas funcionalidades quanto tem hoje, e praticamente tudo evoluiu disso para isso, né? Deixa eu ver se eu tenho um GIF aqui. Isso aqui é um GIF e tal, deixa eu ver se eu consigo abrir no modelo maior. Então, esse é um GIF muito famoso, aí talvez vocês já tenham visto, e é interessante a gente analisar e perceber que esse GIF demonstra muito o que a gente tem hoje. Tudo, a maioria das ferramentas que eu já citei anteriormente, eles viraram aplicativos nos nossos dispositivos, seja ele no nosso computador ou no nosso celular. Hoje, então, eles estão... o acesso ficou muito mais fácil, né? E além disso, né, é possível dizer em alguns cenários, né, para algumas pessoas, que nem isso aqui elas têm mais, nem o próprio desktop, né, ou notebook, as pessoas usam mais. Elas dão prioridade muito a isso. Provavelmente, se eu perguntar aqui agora, muitos de vocês vão estar assistindo essa live pelo celular, entendeu? Simplesmente entra na live e participa e fica ouvindo e tudo mais. Isso facilita muito a vida, certo? Então, se ontem a gente precisava de um fax, hoje a gente tem um e-mail, simplesmente, que facilita a nossa vida, e por aí vai, certo? E isso tudo foi possível, hoje em dia, principalmente por conta da internet. Ela interligou muitos dispositivos que a gente tem hoje. Grande parte desses dispositivos que a gente tem hoje que facilitam as tarefas do dia a dia, eles são interligados de alguma forma, certo? Então, como eu disse, se eu preciso enviar uma mensagem, um e-mail, fazer uma ligação, esses aplicativos, esses dispositivos, eles estão interligados através da internet, certo? E com isso surgiu um conceito muito interessante de se analisar, que são as aplicações desenvolvidas com o intuito de serem acessadas de qualquer lugar, que são as aplicações web, certo? Então, se eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo próprio aqui, eu gosto de utilizar um sistema operacional chamado Debian, certo? É um sistema Linux. Ele não tem um software de edição de documentos. O software de edição de documentos dele é extremamente... Ele é um software bom, tal, mas ele não é tão bom quanto o Word que a gente tem no Windows, certo? E eu sou professor de Word, eu dou aula de Word no curso de enfermagem em Cafelândia. E notem que, se vocês pararem para pensar, eu não tive que mudar o sistema operacional que eu uso só para acessar esse aplicativo específico. Eu posso simplesmente ir lá no Google e digitar Docs. Ele vai trazer as 3 ferramentas principais de escritório que o Google tem. Então, Word, o Google Sheets lá, que é para edição de planilhas, que é bem parelho ao Excel. Praticamente todas as funções do Excel estão nele. É lógico, vai ter alguma outra, né, que o da Microsoft se sobrepõe, e também o editor de slide dele, que nesse caso é o que eu estou usando para fazer essa apresentação, certo? Isso tudo facilita a vida da gente, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu edito o documento, esse documento já está salvo na nuvem. Então, se eu vou formatar o meu TCC, se eu vou dar uma aula para os alunos de enfermagem sobre o Word, no passo que eu já estou fazendo a tarefa lá com eles, eu estou demonstrando a aplicação deles, eu posso simplesmente pegar para os alunos, eles editarem e baixarem, fazerem uma cópia para eles e tudo mais. Então, a internet facilitou
muito o desempenho de algumas atividades. E com isso, não simplesmente você tem o desenvolvimento de aplicações assim. As empresas também, elas têm cada vez mais buscado o desenvolvimento voltado à internet, a aplicações que tenham, que sejam possível, que ela seja possível ser acessada de qualquer lugar. Então, se ela vai desenvolver um software financeiro e tal, como que os funcionários vão acessar esse software financeiro fora da empresa, entendeu? Então, num cenário home office, é interessante que essa plataforma financeira que elas tenham, que essa empresa tem, seja de forma descentralizada, né? Para que os funcionários consigam acessar, certo? Beleza. Isso posto, né, todo esse cenário de evolução tecnológica que a gente tem, eu vou entrar agora no cenário que levou a empresa que eu trabalho hoje a adotar o home office como um modelo de trabalho para a gente desenvolver nossas atividades, certo? Então, o cenário que a gente está, que eu vou descrever agora, foi mais ou menos no ano de 2017. Eu entrei nessa empresa no final de 2016. O Adriano também trabalhava nela, inclusive. E o ano de 2016 aconteceu normal, trabalho presencial e tal, me mudei para a cidade de Lins. E só que no final desse ano, a gente, como empresa, teve algumas perdas de alguns clientes importantes que prospectaria um cenário de redução de faturamento, o que impactaria em todos os funcionários que lá trabalhavam e tal, mas ainda assim os softwares que a gente mantinha, né, a gente tinha outros clientes, isso inviabilizava algumas atuações, né? Teria que demitir algumas pessoas e tudo mais. Então, a empresa pensou o seguinte: beleza, se a gente continuar aqui com essa estrutura física, o que vai acontecer? Eu vou precisar pagar o salário do meu pessoal, eu vou precisar pagar o local, né, o aluguel do local de trabalho, e além de toda uma infraestrutura de, por exemplo, o ambiente, ar-condicionado, é uma coisa que consome muito recurso também, por incrível que pareça. E, além disso, também outras coisas como água mineral também e tudo mais, todos esses custos. Então, qual que foi a decisão da empresa, certo? O que causou até uma divisão na sociedade dessa empresa, né? Que essa empresa optou por fazer? Ela optou por ir para o home office, né, que surgiu aí como, digamos que a boia para que ela continuasse a desempenhar suas atividades, certo? E a partir disso, né, o que aconteceu? Foi todo mundo para casa, todo mundo trabalhar de casa do jeito que quer, na hora que quer? Não, começou um outro desafio. A gente precisou se reestruturar a forma, como mudou completamente a dinâmica de trabalho, mudou também a forma como nós abordávamos algumas situações, certo? Então, por exemplo, se no presencial a gente tinha algumas reuniões diárias, no trabalho remoto, a gente também precisou manter essas reuniões remotas. E isso fez com que a gente corresse atrás de ferramentas que auxiliasse a gente a atingir esse objetivo, certo? Então, isso faz também, é interessante ressaltar também que a gente pré-definiu reuniões diárias, né? A gente tentou durante um tempo pegar e falar assim, beleza, a gente, antes do home office, a gente chegava às 8, saía meio-dia, voltava às 2, parava às 6, certo? A gente tentou seguir esse modelo, todo mundo entrando às 8 horas da manhã e tudo mais, tal, só que não necessariamente surtia efeito
surtia um efeito positivo nisso, porque do mesmo modo que quando a gente tinha, como a gente estava presencialmente, algum ou outro desenvolvedor, né, falando no caso especificamente da TI, algum desenvolvedor queria ficar um pouco a mais, até umas 6, 7, 8 horas da noite, para desenvolver uma feature específica que ele estava quase terminando ali, ele não queria deixar para outro dia e tal, do mesmo jeito, o trabalho home office acontecia a mesma coisa, né? Tanto é que a gente optou por fazer o seguinte, então o nosso acordo entre os funcionários, o patrão e tudo mais, foi o seguinte, beleza, a gente marca um horário diário para fazer o nosso alinhamento do que precisa ser feito, do que não precisa e tal, e a partir daí, se você vai entrar nesse mesmo horário e vai ficar depois, ou se você vai entrar antes e a gente vai alinhar nesse horário e tudo mais, fica a cargo do funcionário escolher, certo? Nesse caso, a gente adotou uma flexibilidade muito grande, né? O que pode ser enxergado como talvez um ponto fraco, visto que nem sempre a gente vai estar lá 100% do tempo que a gente deveria e tal. Mas a visão a gente também precisou mudar, que foi uma visão a gente precisou adotar a visão mais de foco na produtividade do que necessariamente em estar 100% online além do tempo. Então, uma coisa muito engraçada que a gente fala aqui, que a gente fala internamente na empresa às vezes você liga para alguém e esse cara pega e fala assim, putz, cara, foi mal, eu tô aqui no açougue para minha mãe, entendeu? É claro, a gente tenta nos policiar para estar disponível no horário comercial, porque é no horário comercial que as demais empresas e os serviços que a gente presta funcionam, certo? Mas ainda assim a gente tem essa flexibilidade, certo? E é interessante também falar que a gente criou esqueci a palavra. Não sei se eu posso usar a palavra. Deixa eu ver qual palavra que eu posso usar. Uma autoconsciência, né, de cada um, por exemplo, o seguinte, então se eu preciso ficar de tal horário, eu vou perder a tarde hoje, porque eu vou no médico, amanhã eu vou ficar um pouco mais, trabalhando no que eu deveria ter ficado ontem, entendeu? Do mesmo jeito que às vezes a gente precisa ficar das 8 horas da manhã até 5 horas da manhã do outro dia colocando software em produção, certo? Então, essa flexibilidade é muito boa por conta disso, certo? No outro dia também a gente fica um dia fora, ou pelo menos parte do dia fora, porque a gente deu um gás bem maior nesse dia anterior, certo? Então, dando sequência, só esse parênteses gigante que eu fiz, né, para falar da organização, eu quero falar também sobre voltar um pouco para as ferramentas que a gente utiliza, porque é com elas que a gente consegue medir a evolução que a gente está tendo, principalmente, certo? Então, a primeira ferramenta aí que a gente utiliza sempre é o WhatsApp, que dispensa comentários, né, apresentação sobre ele. Creio que a maioria das pessoas aí sabem o que ele é e tal. O Google Meet, para a gente fazer as reuniões diárias. O Discord também, para uma certa comunicação. O Discord, confesso que a gente usava mais no começo, hoje a gente também ainda se mantém com uma forma de registro, mas eu vou explicar também o porquê ele é interessante, porque ele tem algumas funcionalidades de bot e tal, que a gente consegue implementar, principalmente entrando mais especificamente na parte de programação, a gente consegue implementar alguns avisos nele e tal. E o GitHub como software para gerenciamento, para versionamento do código que a gente produz e também organização de tarefas e tudo mais. Na parte do GitHub, eu vou
eu vou explicar certinho como que a gente faz todo esse tracking da nossa produtividade relacionado com o código, certo? Então, primeiro, o Discord, como eu falei, o Discord, ele é possível você criar algumas, digamos que, literalmente, se dá o nome de bot, né? Onde você pode programar alguns scripts para enviarem mensagens para você. Então, por exemplo, a gente tem alguns projetos que a gente tem um software de venda de licença de um... A gente vende o acesso ao usuário à nossa plataforma. A gente tem um sistema de notificação aqui nessa ferramenta para avisar a gente que aconteceu uma venda e tudo mais, aconteceu um problema, etc. E tudo mais. Ele quem quiser dar uma olhada mais especificamente nisso, depois pode entrar em contato comigo, eu envio a documentação do próprio Discord. É bem aberto, simplesmente é muito fácil de mexer com isso, certo? Novamente, o Google Meet, creio que não tem muito segredo, é uma ferramenta do Google, completamente free, que você pode utilizar para... Simplesmente você entra, gera um link, manda esse link para a pessoa, ela só precisa de uma conta do Google para participar de uma reunião com você. E opções alternativas existem, mas, por exemplo, tem tempo limite. Não sei se vocês ouviram falar do Zoom também. A gente utilizava o Zoom, mas de meia e meia hora a gente tinha que ficar renovando a sala de reunião, que era um problema e tudo mais. A gente passou a usar o Google, simplesmente é uma ferramenta fantástica. Super aconselho quem precisar fazer reunião com essa ferramenta, certo? E aqui a gente entra um pouco no GitHub, certo? Para quem não conhece, talvez seja um pouco mais iniciante aí, o Git é um software para você versionar o que você programou, certo? Então, para você manter um controle de versão nos softwares que você desenvolve. Então, se você adiciona uma linha ou remove uma linha do seu código, você consegue registrar essas versões no Git e você simplesmente consegue voltar os passos ou adiantar os passos, dependendo da situação que você se encontra, do que você quer fazer. Então, perdi uma parte de código. Não, tá lá no Git, você consegue recuperar. Então, como nós somos uma empresa de programação, essa foi a primeira ferramenta, talvez, que a gente adotou que facilitou 100% o nosso desenvolvimento. Porque antes a gente trabalhava desenvolvendo, mantendo o código aqui, era a responsabilidade de quem desenvolvia e tal, o código ficava no servidor, e era um processo extremamente caótico, visto que o código poderia ser perdido simplesmente porque alguém esqueceu de alguém esqueceu de fazer o upload, por exemplo. Se eu e o Adriano estivesse mexendo, por exemplo, no mesmo arquivo, e eu fizesse um monte de trabalho lá, subisse para o servidor, o Adriano mexesse em uma linha e subisse lá, o arquivo dele era o que estava valendo. Então, tudo que eu tivesse feito simplesmente seria perdido, eu teria que fazer de novo, certo? Então, aconselho aí o pessoal que está iniciando a focar também muito nesse cara aqui, que independente se é trabalho presencial ou home office, esse cara é um cara extremamente essencial aí para quem adentra nesse mundo de não só de programação, tá, galera? Existem muitas outras pessoas que querem, sei lá, você tem um trabalho você está escrevendo uma monografia de qualquer área que você esteja cursando, por exemplo. Você pode simplesmente usar o Git também para fazer o versionamento desse seu documento e tudo mais. Adentrando um pouco mais especificamente no GitHub, né, que é o foco aqui, para mostrar como a gente utiliza o GitHub para gerenciamento das demandas que surgem, né, dos problemas que surgem, das novas funções que a gente tem que desenvolver no nosso software, certo? Então, basicamente, o GitHub ele tem uma abinha. Talvez eu possa até mostrar isso na prática. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu abrir aqui o GitHub, galera. Eu consigo mostrar isso na prática. Deixa eu pegar um projeto aqui. Beleza. Tá. Mostrar isso na prática, porque aí fica mais fácil de entender e tal. Beleza. O GitHub, basicamente, é um repositório que eu posso colocar um projeto lá, uma estrutura de pasta. Beleza. Mas a parte que eu quero focar aqui é a parte de organização, certo? Isso significa que ele não serve só como repositório de arquivos. Ele serve também para você gerenciar um projeto, aquele famoso Kanban, né? O que está para ser feito, o que eu estou fazendo e o que eu já terminei, o que está em teste e tudo mais. É com isso também que a gente consegue mensurar se a gente está produzindo pouco, se a gente está produzindo muito, certo? Então, por exemplo, se eu entrar aqui na parte de issues do GitHub, né? Que a gente pode fazer uma tradução livre aqui, talvez como problemas, né? Não sei se talvez eu possa ser impreciso, mas seria mais ou menos isso. Beleza. Se a gente entrar aqui, a gente pode ver algumas essas linhas segregadas aqui. Então, cada linha dessa aqui é talvez um problema para ser implementado ou uma funcionalidade nova que foi descrita por alguém da equipe, né? Então, por exemplo, o cara vem aqui, ele simplesmente abre uma nova issue e aqui ele pode descrever o que ele está querendo, se é um problema e tudo mais, certo? Ele pode atribuir para algumas pessoas, além disso, ele pode demarcar se é, por exemplo, um problema, se é alguma coisa nova, ou seja, é uma coisa que está uma issue que está documentando uma determinada funcionalidade nova da plataforma e tudo mais, certo? Além disso, uma parte extremamente interessante dele, que é onde a gente consegue fazer, que é uma das partes que a gente consegue mensurar, é a parte de projetos, certo? Então, a gente vai lá, vem aqui no GitHub, cria alguns projetos na aba, deixa eu ver... A gente vem na aba da organização, certo? Outra coisa interessante do Git é que do GitHub que você consegue criar organizações e adicionar pessoas a essa organização e criar repositórios privados. Então, se você tem uma empresa aí pequena, com poucas pessoas, você consegue adicionar, se não me engano, até 3 pessoas na organização de maneira free. Você pode criar N repositórios privados, né, que são os repositórios que não podem ser acessados por pessoas externas a essa organização de maneira privada, totalmente gratuito, tá? Nessa organização eu posso criar um projeto, certo? E esses projetos são basicamente o meu Kanban. Então, por exemplo, a gente gosta de criar um projeto por dia, porque nesse dia a gente vai documentar tudo que precisa ser feito, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um projeto do dia 11, vou abrir no dia 10 também. Deixa eu ver se eu abro um futuro. Dia 13, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem nada aqui ainda. Beleza. Vou deixar esse aqui. Beleza. A gente trabalha com o conceito de Scrum Day, certo? Que é basicamente uma organização do projeto, do nosso trabalho, onde a gente atribui por dia o que a gente organiza no dia, o que a gente vai precisar fazer. Então, por exemplo, essa nova feature aqui, que foi documentada, foi atribuída para o Eduardo Góes, certo? E ela envolve o front-end e é uma documentação, então é uma feature nova. Então, essa outra aqui, que já foi feita pelo Matheus, ela é um bug, né? Então, encontrou um problema e ele precisa... envolve front-end e tal, e no projeto. Então, a gente consegue intercalar com N projetos também. Então, não necessariamente a gente envolve um projeto só. Então, se a gente tem vários outros projetos que a gente está trabalhando, então tem o projeto A, B, C e D, a gente consegue, nesses projetos, trazer eles para uma visão única. Inclusive, também
a gente pode criar vários outros projetos, né? Uma issue, ela pode estar em vários outros projetos, o que facilita também na hora da gente organizar por feature. Então, por exemplo, uma feature de cadastro especificamente, por exemplo, nesse caso do site, ela pode estar dentro do Scrum Day, que vai ser feita naquele dia, mas também está dentro de um projeto maior que ele tem um prazo maior, entendeu? Uma outra feature interessante do GitHub que ele possui são as milestones, né? Onde a gente pode definir os prazos e jogar esses problemas, essas issues de documentação, de bug e tudo mais, dentro da milestone. Deixa eu abrir um relatório de milestone aqui. Eu acho que no coisa eu tinha separado certinho. Aqui. Então, as milestones, a gente consegue atribuir para elas um tempo e tal, um prazo, onde a gente pode se balizar por esse prazo para a gente conseguir fazer entrega no tempo correto e tudo mais. A gente também serve para a gente saber se a gente está muito perto do prazo e o quanto a gente já fez, se a gente já está atrasado nesse prazo e tudo mais. O Kanban já mostrei e tal. Uma outra coisa interessantíssima do GitHub é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui esse cara aqui. Pegar uma issue já fechada. Aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu tenho esse problema que foi aberto para mim, certo? Que envolve o back-end, que é a parte que eu atuo, e era um problema, certo? Beleza. Aqui tem uma breve descrição e tudo mais, beleza, tudo que precisar ser resolvido, tem anexo de imagem, tem problema definido e tudo mais. A parte matadora do GitHub, que eu acho particularmente, é isso aqui, ó. Por exemplo, para quem já entende um pouco mais do GitHub, ele trabalha com o conceito de commits, né? Onde eu posso, como se fosse uma marcação na linha do tempo, certo? Como talvez seja, acho que a abstração mais, acho que a melhor abstração que eu consigo fazer aí do GitHub. Como se eu marcasse o meu projeto e falasse assim, ó, meu projeto tá assim. Algum professor aí quer me ajudar nessa abstração aí, Adriano? Não? Beleza. Basicamente assim, eu adiciono os arquivos e falo assim, ó, teve mudança nesses arquivos aqui. Basicamente é isso. E consigo dizer também quais foram as issues que estão relacionadas a essa alteração que eu fiz. Então, eu posso vir aqui, ó, e clicar nessa alteração, ele me joga aqui para uma outra parte que define certinho, que me leva literalmente para o código que foi alterado, certo? Então, eu tenho aqui uma comparação do que era antes e do que era depois, certo? Então, ele é uma ferramenta muito boa aí para essa parte de gerenciamento de código e gerenciamento das funcionalidades que precisam, que não precisam e que tem que ser desenvolvidas, certo? Vamos voltar para a nossa apresentação aí. Alguém tem alguma pergunta do GitHub, galera? Podem ficar à vontade aí. Algum professor aí também? Show, vamos seguindo então. Beleza. Bom, com isso, a gente chegou depois de um tempo, né, que a gente implementou todas essas ferramentas, esse modelo de AWS, a gente consegue os seguintes números, né? A gente reduziu aproximadamente em 70% os custos que a gente tinha com a TI, visto que a gente hoje basicamente foca na questão de custo, né? Em pagar salário
e a infraestrutura que a gente precisa, que é totalmente online, por exemplo, que é para manter os nossos servidores, onde os nossos produtos são hospedados para atender os nossos clientes, certo? E além disso, por nós estarmos hoje trabalhando 100% home office, a gente não precisa sair de casa, a gente teve uma melhora aí nas noas entregas em torno de 60%, visto que a gente não precisa ter toda toda a tarefa de se deslocar de casa para o trabalho, quem precisava pegar ônibus para viajar e tudo mais, era extremamente complexo. Isso também trouxe para a gente o vislumbre de novos projetos que a gente desenvolveu. A gente teve uma mudança de mindset também, onde a gente procurava cada vez mais desenvolver produtos onde a gente não precisaria dar suporte e tudo mais, porque é no suporte que onera a parte da TI. Extremamente chato ter que dar suporte em um software que você, mesmo que foi você que desenvolveu, você tem que parar seu tempo de produtividade, você está ali focado em novas funcionalidades para atender esse problema que surgiu. E também a gente passou a vislumbrar outras tecnologias além das que a gente já utilizava. O GitHub foi uma grande implementação que a gente teve, e a partir daí a gente começou a ver bastante coisas novas, como Docker também. Hoje a gente já estuda a implementação de Kubernetes e tudo mais, tecnologias que grandes empresas aí estão implementando, certo? Então, para a gente concluir essa palestra, o home office, ele, no nosso caso, da nossa empresa, né? Então, o título é Além da Pandemia, porque eu queria mostrar justamente digamos que, esse caso de aplicação aí. No nosso caso, foi extremamente positivo a implantação. Porém, ele não é uma bala de prata para todas as organizações. Em casos de empresas de TI, eu vejo que ele é extremamente viável e talvez seja um ponto de não retorno aí para as empresas de TI. As empresas de TI que talvez não olharem para o home office como uma forma de trabalho, ela talvez, ao longo do tempo, elas se tornem menos competitivas aí nos serviços que ela presta. Beleza? É isso, galera. Alô? Alguém tem alguma pergunta para o Hugo? Algum professor aí, quer fazer alguma consideração também? Vou deixar agora aberto. Ô, Bia, boa noite a todos. Eu acho que uma das melhores oportunidades que eu tive profissional foi poder trabalhar com pessoas igual o Hugo, né? Então, assim, eu vivenciei os dois mundos, né, Hugo? Nós vivenciamos o presencial e depois nós migramos para o home office. E eu queria só que você aproveitasse, Hugo, também, e desse uma ênfase também, uma explicada aí, porque você passou meio por cima, a questão, você falou da métrica, falou que nosso trabalho foi muito focado em produtividade, evolução. E aí a grande dúvida né, que eu acho que a maioria também deve estar em dúvida, lógico que eu sei a resposta, que eu acompanhei bastante tempo com vocês lá. E a produtividade, aumentou ou reduziu? Então, teve ganhos ou percas? Dá uma identificada para a galera lá. Sim. Então, a questão da produtividade, ela aumentou consideravelmente, né? Como eu já falei, visto que agora se você não precisa gastar 1 hora de deslocamento. Por exemplo, o Guilherme, que é um dos sócios da empresa, ele gastava 1 hora por dia só de deslocamento com ônibus, certo? Então, essa 1 hora de deslocamento, ele não precisa necessariamente, que ele usava, né? Ele não precisa necessariamente
gastar produzindo, ele pode gastar cuidando dele mesmo. Então, por exemplo, ele gosta de correr, entendeu? Pode ir para academia, pode fazer N coisas. Então, essa melhora, ela não vem só no trabalho, certo? Então, pessoas mais felizes, elas vão produzir melhor, entende? Então, não são as 8 horas diárias que a gente fica na frente do computador que a gente produz. Às vezes, a gente vai produzir em 2 horas de trabalho, entendeu? Em 2 horas de trabalho, a gente talvez conseguiria produzir mais do que ficar simplesmente focado aquelas 8 horas na frente do computador. Uma outra coisa muito interessante de se falar também, Adriano, nas reuniões presenciais, cara, depois que a gente foi home office a primeira vez, a gente ficou 8 meses sem se ver, e não tinha pandemia, não tinha nada, a gente ficou 8 meses sem se encontrar presencialmente. É um tempo absurdo aí, que pra gente se tornou comum, entendeu? Hoje a gente fez uma outra reunião presencial e tudo mais, e se a gente se reúne presencialmente para trabalhar, a gente fica muito mais planejando, conversando sobre projetos futuros, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode alijar de custo e tudo mais. Só, tipo assim, por a gente trabalhar home office, a gente se tornou mais objetivo no que a gente faz, entendeu? Como eu falei, do suporte principalmente. A gente tende a... Como a gente não está presencial, com um financeiro, um software que a gente tinha, a gente tende a desenvolver pensando em não precisar da suporte, né? Essa talvez e também desenvolver softwares replicáveis, né? Para trazer um ganho maior. Essa talvez seja o ponto que eu vou bater na tecla 100% das vezes que talvez eu for falar de produtividade, entendeu? É legal você falar, né, Hugo, porque às vezes na aula o aluno não entende, né? A gente fala assim, olha, vamos tentar entregar um produto mais bem acabado, com menos retorno de bugs e assim por diante, né? Isso daí tanto é legal falar que isso daí tanto na parte hardware, software, a gente sempre vai ter retorno, sempre vai ter manutenção, e tentar evitar isso é sempre bom, né? O home office hoje é uma tendência fortíssima. Você tem grandes empresas aí dentro daqueles números que você trouxe. Há uns 30, 35 dias atrás, eu li uma reportagem que falava que o Nubank mesmo já não pretende mais retornar para o presencial. Ele vai manter um escritório para aquele profissional que queira ir de vez em quando no escritório, mas não é obrigatório mais porque a produtividade saltou relativamente bem, né? Porém, tem casos também de insucesso. Eu vou tentar aqui fazer mais uma pergunta só e deixar a galera depois falar, porque eu empolgo, né? Hugo, só para finalizar aí o meu bate-bola aí com você, né? Você falou um pouquinho das ferramentas que vocês usam, né? Ou até mesmo tem ferramentas que eu absorvi para mim e tento trazer em aula, por exemplo, mesmo o GitHub, né? E eu ouvi você dando um exemplo, uma vez eu acho que não foi eu e o Danilo, quando a gente estava no presencial, a gente sofreu com um erro aí de código, ele estava mexendo num arquivo, eu também estava mexendo num arquivo, e por um acaso eu sobrepus o dele, aí virou aquele rolo, e hoje o GitHub nos salva muito disso. Só que na sua fala você falou também do Docker, né, que vocês estão pensando em implementar ele. Você poderia... eu não entendo nada de Docker, tá, Hugão? Eu vou ser sincero para você. Eu sei o conceito, a ideia, mas eu não entendo nada. Teria como você dar uma passadinha aí para a galera falar o que seria esse Docker? Porque se você já tem um GitHub, que é um senhor repositório, que controla versionamento, Sim. Por que então implementar mais esse tal de Docker? Certo. Talvez seja um conceito bem complexo e um pouco mais complexo para quem tá iniciando aí na programação, principalmente. Mas eu vou tentar abstrair a ideia, tentar explicar ele, o que ele é, o que ele traz de ganho para a gente, nesse caso. Hoje em dia, como tudo virou web, né?
você tem as empresas tentando criar opções de tornar as suas aplicações, né, o que elas desenvolvem cada vez mais enxuto, mais simples, né? Tanto é que fala-se muito hoje no conceito de microservices e tal. O Docker, ao contrário, ele não se equipara ao GitHub, entendeu? O Docker, ele é uma coisa, o GitHub é outra. O GitHub, ele serve como repositório de código, certo? O Docker, ele serve como uma plataforma para você isolar a sua aplicação, certo? Ela é uma plataforma que aproveita recurso do sistema operacional hospedeiro, tá? Então, ela é uma opção à virtualização que a gente tem aí. Então, ela aproveita recursos do sistema operacional hospedeiro para criar um ambiente completamente blindado para que a sua aplicação funcione ali, certo? Com isso, o que você consegue com a implementação do Docker, né? Quando você utiliza o Docker, você tem certeza que o container o conceito é containerização, né? Se alguém quiser se aprofundar mais aí, você garante que o container que você usou para desenvolver vai ser o mesmo que você vai usar para produção, certo? Então, a aplicação que você colocou aqui é a mesma que vai rodar aqui, certo? Porque ela vai estar rodando em cima do sistema operacional que você promoveu para produção, o ambiente é o mesmo, então você não vai poder mais usar aquela desculpa de na minha máquina funcionou, certo? Então, com a implementação dessa plataforma, você não tem mais esse problema. Uma outra coisa também extremamente vantajosa, certo? Então, os alunos que talvez aí estejam um pouco mais avançados na parte de desenvolvimento, então, sei lá, para desenvolver eu preciso do PHP, preciso também do banco de dados MySQL, preciso, sei lá, de N linguagens de programação aí. Para cada uma dessas linguagens, você precisa instalar essa linguagem de programação, ou você precisa instalar o banco de dados, agora eu vou mexer com MySQL, agora eu vou mexer com Postgres, agora eu vou mexer com essa outra opção de banco de dados, esse outro paradigma de banco de dados, certo? O Docker, ele permite você simplesmente rodar essa aplicação pontual dentro de um container, certo? Ele vai reaproveitar os recursos do seu sistema operacional, mas não necessariamente vai instalar essa nova aplicação, o PHP que você precisa, o MySQL que você precisa dentro da sua máquina. Ele vai virtualizar um container para você, certo? Vai rodar a aplicação nesse container, você vai acessar esse container e quando você não precisa mais, você precisar mais dessa aplicação funcionando, você simplesmente vai lá e mata esse container, ele passa a não existir mais, você pode seguir a sua vida, você não suja o seu sistema, o seu computador aí com um monte de software instalado para desenvolvimento e tudo mais. Você tem aí esse processo muito facilitado, certo? Então, basicamente, esse é o Docker. Se alguém quiser, mais especificamente, entrar a fundo aí, nessa tecnologia aí, que futuramente, Adriano, eu posso te dizer que vai ser, assim como o GitHub é hoje, vai ser essencial para quem desenvolve, tá? Se alguém quiser, eu posso passar fontes melhores e tal, vídeos com uma explicação melhor que a minha aqui e tudo mais, beleza? Hugo, então, eu achei bem interessante, até porque hoje nós vivemos uma era em que o equipamento, né, vamos dizer assim, o equipamento de informática está muito caro, né? E às vezes você quer desenvolver uma aplicação aí que necessita de um requisito relativamente alto, você não consegue ter tudo instalado em seu equipamento. E o Docker vem para abraçar esse ambiente, né? Sim, é uma alternativa muito legal. Eu vou aproveitar aqui que eu estou com o chat aberto, eu acho que você, como palestrante, não consegue ver. O Emanuel está perguntando aqui, ó. O GitHub tem uma versão para professores? Na verdade, não, Emanuel. Acho que tem a versão paga e free, né, Hugo? O que vocês usam na SRB vocês estão usando pago já, né?
Então, na verdade, qual que é a ideia do GitHub? O GitHub, você vai lá, cria seu usuário e acabou, certo? O que é pago dentro do GitHub é você adicionar pessoas à sua organização, certo? Você, como usuário, você possui os seus repositórios, né? Os seus projetos. Então, imagina que cada repositório é uma pasta, certo? Então, você possui várias pastas lá, podendo ser públicas, né? Eu posso acessar e ver o que você está desenvolvendo, mas o GitHub, de uns tempos para cá, depois que a Microsoft comprou, se eu não me engano, eles liberaram para você poder criar N repositórios privados. Então, você pode criar inúmeros repositórios privados de forma totalmente gratuita, certo? O GitHub também permite você criar uma organização. Por que é interessante criar uma organização? Porque, por exemplo, se você tem uma empresa e esse software que você está desenvolvendo é de uma empresa, você adiciona esses repositórios a essa empresa, certo? Então, você criou uma organização, você pode adicionar pessoas a essa organização e tornar os projetos sendo proprietário delas. Além disso, o que é pago, Emanuel, especificamente, será a quantidade de pessoas limite que você pode adicionar a essa organização. Então, se você tem bastante pessoas na sua organização, é o que você vai pagar, entendeu? Você vai pagar por esse espaço de pessoas a mais, né? Ele fala até assentos, né? Entre aspas, na organização que você criou. A partir daí também, se eu não me engano, não sei se tem um limite de organizações que você pode criar. Então, se você tem um projeto com seus amigos, você pode criar uma organização só com seus amigos. Se você tem uma empresa, você pode criar uma outra organização e por aí vai, certo? Valeu, Gão. Obrigado, cara. Eu vou me despedir aqui, parar de perguntar e ver se algum professor aí um professor, um aluno queiram perguntar. Pessoal, sintam-se à vontade. Como o Hugo mesmo se apresentou, ele é professor do Centro Paula Souza, igual eu, Mauro, Silvia, Alciano, tá? E pessoa extremamente descolada. Eu falo que um dos maiores orgulhos meus como professor foi ter tido a oportunidade de, lá no finalzinho, né, Hugo, ter a oportunidade de te conhecer um pouco antes dele de se formar no técnico e depois por vir trabalhar com ele. O mais importante, galera, é que independente de trecho, tempo de carreira, tempo de trabalho, eu falo que hoje eu tenho muito prazer em aprender muita coisa com ele e essa troca de experiência aí é constante e não para. Tá? Hugão, desde já, muito obrigado. Vamos ver se eu acho que o Mauro querendo falar alguma coisa aí. Valeu, obrigado. Isso. Boa noite. Eu gostaria que você comentasse com o pessoal, Hugo, um pouquinho do que a pessoa precisa ter. Na verdade, não é ter, mas assim, qual o perfil precisa ter, reforçasse isso para trabalhar em home office. Porque, querendo ou não, eles estão estudando em home office, né? Então, eu queria que você comentasse isso também com o pessoal. O que o perfil que precisa ter, o que você faz, se você organiza seu tempo, essas coisinhas que também acho que são fundamentais. Certo. É extremamente importante o ponto que você tocou aí, porque além de tudo, né, talvez seja um dos pontos a se melhorar no futuro apresentação sobre home office. Destacar talvez o foco que você precisa ter para trabalhar nesse modelo, né? Porque você está trabalhando de casa. Então, qualquer situação tira a sua atenção, certo? É a sua mãe que pede para você, que chama você para fazer alguma coisa para ela, entendeu? Então, é extremamente complicado você mudar também, mudar a mente das pessoas que, sei lá, que estão no mesmo espaço que você, né, que moram na mesma casa que você tem que mudar a mente delas também para que elas entendam que naquele momento que você está ali no computador, você está trabalhando. E falando um pouco do perfil, cara, é ideal, tipo assim, eu creio que qualquer pessoa consegue trabalhar home office, certo? Agora, ser produtivo é outra coisa, certo? Porque algumas pessoas preferem realmente estar num ambiente focado ali e tal. Essas pessoas, talvez, se elas tivessem um ambiente específico dentro da casa
pro home office talvez seria ideal, mas às vezes nem sempre é o caso, nem sempre se trabalha com o melhor cenário, né? Então, o ideal, cara, é você preparar um ambiente ali, sei lá, colocar uma música que você gosta. Se você é uma pessoa que se distrai fácil, tentar colocar a questão de... Tem uma técnica chamada Pomodoro, que você espaça, né, algumas pausas durante um tempo, né, para você sair, se parecer, ver alguma coisa que não seja o foco do que você está trabalhando e tudo mais. Mas, cara, sinceramente, com o tempo você vai se adaptando, você vai achando a melhor forma de você trabalhar. Cara, você trabalhar no computador em casa é um perigo, porque a hora que você vê, você tá no YouTube assistindo um vídeo de meme, assistindo um vídeo de gatinho e tudo mais, você literalmente consegue se perder nesse caminho aí. Então, você tem que prestar muita atenção, que às vezes você pode perder uma tarde inteira por isso. Eu falo com conhecimento de causa, certo? Obrigado, viu? Concordo plenamente. Agora, Silvia, tem essa vida de trabalho à distância. Eu até gosto. Mas realmente a gente tem que ter um cuidado, né? Com certeza, com certeza. Não, eu tô aqui, até pedi desculpa pro Hugo, né, que ele entrou depois, que na verdade a minha câmera deu probleminha aqui, mas foi no Teams, eu até tentei fazer, ela tá funcionando perfeito, só dentro do Teams que ela não tá abrindo, viu, Hugo? Por isso que eu não abri, tá? Não, sem problema. Eu gostaria de agradecer você imensamente, né, por suas palavras promissoras aí, que muito contribuiu e enriqueceu, né, com os conceitos de todo mundo que está presente, eu acredito, né, trouxe aí uma nova visão, uma nova forma, né, de abordar esse desenvolvimento de sistemas, né, sem sair de casa. Certo. E foi muito pertinente isso que você colocou agora no final, com relação a criar, né, umas novas rotinas, né, para que a gente não saia do foco, porque é difícil mesmo você trabalhar dentro de casa com várias pessoas que não compartilham da mesma função que você, e às vezes a pessoa faz tão naturalmente, né, fala assim, levanta, faz aí alguma coisa, poxa, você está com o áudio aberto, você está com a câmera aberta, né, e as outras pessoas escutam, elas não têm essa dimensão, não tem, né, eu acho que isso foi muito interessante, o fato de você estar passando para os alunos, né, porque eles também estão tendo que vivenciar isso, mas assim, eu acredito que tudo que você falou contribuiu e muito com todos, né, para a visão, para a melhor visão de todos, e eu acho assim, o que daqui para frente eu acho que não vai ter mais volta, né, um caminho sem volta, né, vai ser, daqui para frente após a pandemia mesmo, muitas empresas vão voltar, né, a esse ramo home office, e eu acho que a pessoa vai ter que se estruturar e se adequar realmente a esse novo ambiente de trabalho, tá? Então, eu estendo aqui muito obrigado a você pela sua palestra, falo em nome da ETEC de Lins, né, e também da coordenação de professores do curso de manutenção e de web, né? Nós somos eternamente gratos. Deus abençoe você, viu? Amém. Eu que agradeço aí a recepção fantástica que eu tive aí nesse semestre passado que eu dei aula. Eu caí de paraquedas como professor, eu caí no meio do semestre, no meio de uma pandemia, então eu precisava fazer uma chamada, não sabia completamente nada, então a Silvia me ajudou completamente aí, o Adriano também, todos os professores me recepcionou com o maior carinho, sempre que precisava aí, eles eram super atenciosos comigo e me ajudaram bastante nesse processo aí, que foi muito novo para mim, que era ser professor, beleza?
Agradeço imensamente todo mundo aí da ETEC Imagina, Hugo, a gente que agradece. E aí eu gostaria de lembrar a todos os alunos que nós vamos ter uma segunda palestra ainda hoje, agendada para as 9 horas da noite. Então, nós temos aí um tempinho de intervalo, até que, né, um pouco longo, para vocês darem uma respirada, tomar uma água. E aí, às 9 horas, nós daremos início à segunda palestra da noite, né, Silvia? Isso, acho que poderia começar umas 10 para as 8, o pessoal já entrar, viu, Bia? 10 para as 9. Ou 10 para as 9, desculpa. 10 para as 9. Isso. E é para as 9 horas em ponto a gente começar a segunda palestra, tá bom? Isso. Obrigada pela presença de todos, participação de todos nessa primeira palestra da noite. Aguardamos todos no segundo momento. Muito obrigada, viu, pessoal? Pessoal obrigada. De Guariba, da aula, que estiveram presentes Guariba, aí. Verdade. Muito obrigada aos professores que não tinham aula no primeiro bloco e se fizeram presente. Também o nosso agradecimento, viu? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ângela. Até já de novo. Até daqui a pouco. Até já, Edson. Falou. Falou, Ricardo. Falou.